Fala pessoal, Soreldo com vocês, seu nerd professor ou seu professor nerd, você decide. De 2010 para cá, o que não faltou foram histórias sobre o apocalipse, inclusive com foco especial em apocalipse zumbi. The Walking Dead, a Zumbilândia, passando por Orgulho e Preconceito e Zumbis e Meu Namorado é um Zumbi, algumas dessas produções se tornaram aclamadas, outras nem tanto, mas todas se tratavam de zumbis. Foi aí que The Last of Us, tanto o jogo quanto seu derivado, decidiram fazer algo diferente que ninguém mais tinha feito. E se um fungo real se tornasse uma ameaça aterrorizante? Os jogos já geraram um baque absurdo na história, mas quando o grande público conheceu o Cordyceps em 2023, a comoção foi tanta que até o Butantan fez uma matéria explicando que os fungos desse gênero ainda não podem infectar humanos, apenas formigas, lagartas e outros insetos menores. Mas nada disso impede que a gente mergulhe de cabeça nos tipos de infectados que povoam The Last of Us e assim que possamos entender os riscos que Joe e Ellie estão correndo também agora na segunda temporada de The Last of Us. Vem comigo! You trust me? Galera, se você está chegando agora, bem-vindo ao canal Nerd Sora. Aqui eu falo de filmes, animes, séries, livros e muito mais. Então já se inscreve no canal, ativa o sino das notificações para receber em primeira mão sempre quando um vídeo novo for publicado. E já detona o like nesse vídeo porque ele tá bom demais e hypa ele, que daí você ajuda mesmo o canal. Você pode hypar 3 vídeos por semana, então guarda uma dessas hypadas aqui pro Nerd Sora. E para começar esse vídeo com o pé direito, vamos dar uma olhada na criação dessa parte científica da série. Em The Last of Us, o Cordyceps sofreu uma mutação devido ao aquecimento global e passa a se espalhar entre humanos, transformando cada um de nós em criaturas muito violentas e, obviamente, que perdem completamente a humanidade. O fungo em questão não mata a pessoa, mas transforma elas em um hospedeiro, assumindo o controle do sistema nervoso, mas mantendo o corpo vivo e funcional, enquanto cresce e se desenvolve por dentro dele. Dentro da teoria científica que guia o universo da série dos jogos, conforme o tempo passa após a infecção, o fungo vai se desenvolvendo e se transformando em coisas cada vez mais cabulosas. No universo da série e dos jogos, o período onde o surto começa é mostrado de forma bem detalhada. Vemos o Cordyceps se espalhando quando alimentos contaminados começam a tomar conta do mundo de forma muito rápida, levando apenas dias após o primeiro caso para que a civilização comece a colapsar, sem vacina, sem cura. O mundo como conhecemos então chega ao fim, e as ilhas de ocupação humanas passam a ser controladas para tentar manter os sobreviventes firmes e fortes na luta contra os infectados. Mas se você clicou nesse vídeo, deve saber que o Cordyceps não cria apenas um tipo de criatura, não é mesmo? Na verdade, com estágios diferentes de evolução do fungo, temos 6 tipos de infectados, e o resultado final é tenebroso. Conforme ele vai se desenvolvendo, o hospedeiro vai deixando cada vez mais de ser humano e se tornando um monstro assustador, pelo menos visualmente, porque a cabeça é a primeira coisa a ir embora. E agora deixa eu explorar cada um dos tipos de infectados com vocês. Se tem um tipo de infectado que todo mundo conhece logo de cara, é o corredor. Esse estágio inicial da infecção pelo fungo Cordyceps acontece quando o parasita ainda está se estabelecendo no cérebro do hospedeiro, sem ter tomado o controle total. Mas não se engane, mesmo nessa fase inicial eles já são incrivelmente perigosos. Os corredores, como o próprio nome sugere, são rápidos e imprevisíveis. Eles ainda têm traços humanos, mas qualquer traço de racionalidade, de personalidade, já foi embora. O que sobra é uma criatura movida pelo puro instinto de ataque e sobrevivência. A fome cega, a agressividade irracional e os reflexos aguçados fazem deles uma ameaça constante. Isolados, eles não chegam a ser o pior dos problemas, mas o grande perigo vem quando estão em grupo. E acredite, eles adoram andar em bandos. Uma horda de corredores pode transformar qualquer situação numa verdadeira sentença de morte. No universo de The Last of Us, esses infectados aparecem com bastante frequência, tanto nos jogos quanto na série. Aliás, eles deram as caras logo no primeiro episódio, marcando uma das cenas mais angustiantes, a descoberta de Sarah na casa dos vizinhos. Foi ali que o público sentiu pela primeira vez o desespero de estar diante de uma criatura que já não é mais humana, mas também não é um monstro completo. E aí, já deu para perceber que os corredores não são só o começo do pesadelo? Porque esse é só o primeiro estágio da infecção, e as coisas só pioram a partir daqui. A gente tá fudido! Se os corredores já são um pesadelo, os perseguidores elevam a ameaça a outro nível. Esse é, dentro do viés científico da série, o estágio que acontece quando o fungo Cordyceps já está dominando o corpo do hospedeiro há pelo menos 2 semanas.
avançando de maneira ainda mais agressiva. Aqui a infecção não se limita mais ao cérebro, ela começa a se manifestar fisicamente e, alerta de gore, ok? Pouco a pouco o fungo vai rompendo a pele e se espalhando para o exterior do corpo. Esse crescimento não é apenas assustador visualmente, mas também concede aos infectados novas habilidades, deixando eles ainda mais perigosos. Diferente dos corredores, que são impulsivos e atacam em grandes hordas, os perseguidores fazem jus ao nome. Eles são mais pacientes, meticulosos e, acima de tudo, silenciosos. Em vez de simplesmente avançarem sem pensar, eles se esgueiram pelas sombras, esperam o momento certo para atacar de forma brutal. Quando um perseguidor pula na nossa direção, sobreviver é muito mais difícil, porque eles são rápidos, implacáveis e super difíceis de derrubar. E se você só assistiu a série, já deve ter se dado conta que esse querido aqui ainda não apareceu, não é? É verdade. Pois você não errou. Afinal, até agora The Last of Us ainda não apresentou oficialmente os perseguidores na série. Durante toda a primeira temporada, esse estágio da infecção foi meio deixado de fora, o que deixou a galera se questionando. Mas com a segunda temporada a caminho e a promessa de aprofundar ainda mais a mitologia dos infectados, é praticamente certo que eles vão aparecer. Ah, e lembra daquela cena perturbadora no final do episódio 2, quando um infectado se aproxima de Tess antes da explosão? Pois é, existe uma teoria de que aquele poderia ter sido um perseguidor. Mas como não há uma confirmação oficial, seguimos no aguardo para vê-los em sua versão definitiva na série. Se você acha que os perseguidores são ainda mais assustadores na adaptação, eu quero que você comente aqui embaixo. Quero saber o que você acha que vai acontecer. Se você ouvir um estalo, é porque já era. Se esconda. É melhor você se abaixar, prender a respiração e torcer para não ser detectado. Os instaladores são um dos estágios mais icônicos da série e, claro, super aterrorizantes e horríveis. No próprio jogo há frases que deixam bem claro o perigo que eles representam, e essa é uma das mais emblemáticas. Se ouvir um estalo, se esconda. E acredite, esse aviso não é exagero. Depois de um ano ou mais de infecção, os instaladores já não possuem traços humanos reconhecíveis para além de sua forma humanoide. O fungo toma conta do corpo e se expande de tal forma que seus rostos estão completamente cobertos por placas endurecidas de micélio. Pois é, tô fazendo um bico de professor de biologia agora, graças a The Last of Us. Eles perderam completamente a visão, mas em compensação desenvolveram uma habilidade assustadora, a ecolocalização. Assim como os morcegos, eles emitem aqueles cliques sinistros para se orientar no espaço e identificar qualquer movimento próximo. Mas não é só isso que os torna ameaçadores. Afinal, os instaladores são muito mais resistentes e ferozes do que corredores ou perseguidores. O crescimento fúngico que deforma o corpo também serve como uma espécie de armadura natural, o que faz com que conseguir derrubar eles é algo muito difícil, quase que impossível. Eles não apenas aguentam ataques brutais, como também partem para cima sem hesitação, eliminando qualquer um que entre em seu caminho. Na série da HBO, os instaladores fazem sua primeira aparição no segundo episódio em uma cena que faz a fama de The Last of Us e dá banho em muitos desses genéricos de terror que a gente vê por aí. Se você não tá lembrado, os instaladores aparecem durante aquela cena intensa no museu, quando Joel, Ellie e Tess tentam atravessar o local em silêncio absoluto. O problema? O menor ruído é o suficiente para alertar essas criaturas, e dois deles surgem para transformar aquela travessia em um verdadeiro pesadelo. E se você acha que os instaladores são o topo da cadeia alimentar dos infectados, tá bem enganado. Você tá falando sério? O Baiacu é o próximo passo dessa evolução monstra. Com o passar dos anos, a infecção não apenas toma conta do corpo, mas também vai transformando ele. E se os instaladores têm placas endurecidas de micélio, o Baiacu traz um estágio ainda mais brutal da contaminação. Isso porque ele se torna algo gigantesco, com uma força descomunal e praticamente à prova de balas. Os Baiacus são o resultado de anos de infecção, com camadas e camadas de crescimento fúngico que transformaram seus corpos em algo quase impenetrável. Eles são lentos e pesados, mas sua resistência e força compensam isso com muita sobra. Acredita, pode ser mais fácil enfrentar e vencer uma horda de corredores do que um só Baiacu. Isso porque os golpes que seriam fatais contra qualquer outro infectado simplesmente não fazem efeito neles. Sejam granadas ou tiros, acho que, cara, nem um lança-míssil derruba esse cara de primeira. O pior é tentar escapar quando o Baiacu te agarra, porque com a força absurda que ele tem, é capaz de... com as próprias mãos. Na série, esse monstro apareceu pela primeira vez no episódio 5, na cena do ataque subterrâneo, quando Kathleen estava prestes a executar Henry. Do meio do caos surge uma dessas aberrações, causando uma carnificina total. Sua caracterização ficou incrivelmente fiel ao jogo, e o impacto de sua presença na tela deixou claro que esses infectados não são apenas um problema, são uma sentença de morte para quem cruzar o caminho deles.
Aliás, um pequeno detalhe curioso. No episódio 2, Ellie faz um comentário sobre uma possível supermutação dos infectados, mencionando um monstro que joga gás nas pessoas. Isso pode ter sido uma referência direta a outro tipo de criatura do universo do jogo e o nosso próximo inimigo na cadeia de evolução. Os trôpicos, parecidos com os baiacus, mas ainda mais letais. Os trôpicos são um tipo raro de infectado que se desenvolve em áreas úmidas, próximos a corpos d'água. Assim como suas contrapartes gigantescas, eles são cobertos por uma camada muito grossa de crescimento fúngico, o que ainda acrescenta muito mais resistência neles. Mas a grande carta na manga dos trôpicos é a sua habilidade de liberar um gás ácido mortal. Quando um trôpico se aproxima, ele pulveriza um nevoeiro tóxico, que corrói qualquer coisa ao redor. Pior ainda, quando eles são abatidos, explodem com força, espalhando uma nuvem de esporos altamente nocivos que podem causar danos severos. No jogo, esses infectados representam uma ameaça constante, forçando os jogadores a pensarem duas vezes antes de simplesmente atacá-los de frente. Até o presente momento ainda não vimos os trôpicos na série da HBO, mas considerando o compromisso dos criadores com a fidelidade ao material original, não seria surpresa se eles aparecessem nessa segunda temporada. Agora a questão é, será que a série vai manter esses infectados exatamente como no jogo ou vai reinventá-los de alguma forma? Afinal, já vimos que alguns elementos foram ajustados na adaptação. Não dá para deixar de ser, não é? Comenta aqui embaixo o que você acha. Por último, mas não menos importante, se tem uma coisa que a gente aprendeu em The Last of Us, é que a evolução da infecção pelo Cordyceps segue padrões, mas também tem suas aberrações. E entre todas as mutações que surgiram ao longo dos anos, nenhuma é tão bizarra e aterrorizante quanto o Rei dos Ratos. Se você acha que os baiacus eram o auge da brutalidade ou que os instaladores já eram assustadores o suficiente, eu acho bom você pensar duas vezes. O Rei dos Ratos é um pesadelo vivo, uma monstruosidade gigantesca que não deveria existir, mas existe. Diferente dos outros estágios da infecção que seguem um desenvolvimento linear ao longo dos anos, o Rei dos Ratos é uma aberração bastante rara. Esse monstro aparece em The Last of Us Parte 2, no game, tá? E é o resultado de décadas de infecção acumulada em várias vítimas que estavam presas no mesmo local. A infecção cresceu, se expandiu e, em vez de consumir cada corpo individualmente, fundiu vários infectados em um único ser grotesco. E quando eu digo vários infectados, eu não estou falando só de um amontoado de corredores. O Rei dos Ratos é uma junção de instaladores, perseguidores e corredores, todos entrelaçados por camadas e camadas de fungo. Que nojo! Formando um único monstrengo horroroso de feio. Cada um desses infectados continua vivo dentro da criatura, tornando uma aberração imprevisível e absurdamente perigosa. No jogo, esse monstro aparece em um dos momentos mais tensos de The Last of Us Parte 2, em um confronto dividido em duas fases. Primeiro, ele ataca como um todo, uma massa gigantesca de puro terror, avançando contra o jogador com uma fúria descontrolada. Mas a coisa fica ainda mais sinistra quando a criatura começa a se dividir. No meio do combate, parte do Rei dos Ratos se desprende e continua atacando separadamente. Ou seja, não basta enfrentar uma aberração colossal, você ainda precisa lidar com os perseguidores e instaladores que se separam da criatura e te caçam individualmente. Isso faz da luta contra ele uma das mais intensas e caóticas de todo o jogo. E aí, com todo esse caos, a gente se pergunta, será que o Rei dos Ratos pode aparecer na série? A gente já viu que a série não tem medo de expandir o universo dos jogos, trazendo mais detalhes sobre a infecção e como ela se espalha. Além disso, eu acho bem capaz que algumas mutações que não existem na obra original possam até ser introduzidas aqui para deixar a trama ainda mais rica ou mesmo para criar algumas movimentações dentro do roteiro. Tudo isso faz parte de uma adaptação, afinal, as mídias são muito distintas entre si. O Rei dos Ratos, por exemplo, pode muito bem ser adaptado como uma grande ameaça inédita na série, especialmente se os roteiristas quiserem elevar o nível do terror na segunda temporada. Até porque, se tem algo que The Last of Us sempre fez bem, é nos lembrar que nesse mundo tudo sempre pode piorar. E aí? Qual desses monstrengos você acha que vai aparecer na série? Será que eles vão inventar novas mutações para poder pegar os fãs de surpresa? São muitas perguntas e eu quero muito ver a participação de vocês aqui nos comentários, combinado? O vídeo de hoje fica por aqui, mas para não perder nada, vocês já sabem, se inscreve aqui no canal, considere se tornar um membro e me siga no Instagram, @nerd.sor e no TikTok, @nerdsor, para acompanhar enquetes e mais atualizações sobre o canal. E não perde as nossas lives, tem live toda quinta-feira falando sobre a Roda do Tempo e domingo à noite tem live sobre The Last of Us. Segue a gente lá na roxinha também, onde a gente assiste os episódios da série com vocês.